Professor Lênio, dentro dessa hermenêutica que a gente fala aqui, que é essa hermenêutica criminosa dos militares, ele deu uma bela enquadrada nos jornalistas e o Carlito postou aqui o corte da CNN Brasil que a gente pode assistir juntos aqui para entender um pouco melhor, porque a fala foi realmente muito boa e é bom que o Lênio utiliza os espaços dele na grande imprensa justamente para fazer críticas necessárias. Vamos ver juntos isso aqui, que é muito importante para todo mundo ficar muito bem informado, gente. Deixa eu só pegar aqui um minutinho. Não é esse corte aqui, eu achei que eu tinha encontrado, mas eu não encontrei. Espera só um pouquinho. Achei. Vamos deixar aqui na tela e aqui eu vou projetar para vocês nos acompanharem. Gente, muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui, sejam do DCM ou sejam de outras mídias, eu agradeço muito vocês. Cláudia Filler, agradeço pela excelente live, eu que agradeço a vocês que são todos excelentes. Professor Lênio é ótimo, sempre uma aula, obrigado Vermelho Camélia, mandem superchats que é bastante necessário. Vou dar uma atualizada aqui na página e vamos lá para a gente ver juntos. Quando forem presos outros, até o Temer, aliás, com prova ilícita, por sinal, por que não se disse que era político desse modo? Por que agora, quando é Jair Bolsonaro, estourou tudo isso? Agora sim, agora é político. Então, essa minha pergunta também fica nesse contexto, respeitosamente, claro. Não, a sua pergunta é excelente, Lênio. Eu acho que talvez seja, a gente gastou quase metade do programa até aqui para chegar na pergunta. Eu sou grato de você colocá-la de forma tão direta mesmo. É isso. Por que quando se trata de Bolsonaro, vocês jornalistas começam a falar que isso é revanchismo, que isso é perseguição? Por quê? Eu queria destacar só que o Felipe Moura Brasil tá dando um sorrisinho ali, idiota, mas esse cara foi um dos grandes responsáveis pelo antagonista atacar o presidente Lula nas eleições de 2018. Vamos conseguindo aqui. Se o que está por detrás é, na verdade, a garantia de princípios e das prerrogativas de cada um, uma vez acusados. Por quê? Quando forem presos outros, até o Temer, aliás, com prova ilícita, por sinal... Esse corte, na verdade, é bem maior e é bem interessante para vocês assistirem, gente. Deixa eu ver se eu consigo achar especificamente ele aqui no YouTube. Mas ele ainda responde depois, o que é muito interessante. Aqui só um minutinho, só para vocês verem aqui. É justamente isso. Para todo mundo poder acompanhar aqui comigo, gente. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Agradeço pela presença de todos vocês, gente. A gente vai seguir aqui para justamente a gente poder acompanhar. Eu achei o trecho aqui inteiro. Vamos ver todos nós juntos aqui para não perder nenhum detalhe, nenhuma informação. Vamos ver juntos aqui. Está ficando forte em círculos. Anistia quer dizer nunca mais. Deixa eu passar a palavra para o Caio. William, eu até queria ouvir do Lênio. Tenho a impressão que durante a Operação Lava Jato houve um consenso em muitos setores da sociedade de que o Lula deveria ser preso. Tinha até aquele Lula preso amanhã. Do antagonista, inclusive. Isso alimentado pela direita, pela extrema-direita. Será que o Bolsonaro preso amanhã, ou família Bolsonaro preso amanhã, também não seria... E eu estou falando em termos políticos, não estou falando em termos jurídicos, Lênio, porque não tenho acesso a tudo que a justiça tem. Talvez nem você, nem nós aqui. Não seria um movimento invertido disso? E outra coisa, o Lula foi preso, saiu, virou presidente. No limite, um Bolsonaro preso, você não fortalece o bolsonarismo? Eu acho que são coisas diferentes. Eu vou dizer por quê. Primeiro, nunca um processo, nunca um governo influenciaria um governo democrático como do presidente Lula, influenciaria o seu judiciário de hoje, o Ministério Público de hoje, com problemas, evidentemente, mas ele aprendeu muito
Isto que o Ministério Público fez e se desgastou, o Ministério Público hoje tem uma lista de débitos com a sociedade muito grande. O Ministério Público sabe disso, o Judiciário sabe disso, nunca mais o Judiciário vai fazer o que fez com o ex-presidente Lula. São coisas diferentes. Eu tenho certeza que o Judiciário de hoje, com o Supremo, que aprendeu muito, com a própria Procuradoria da República, lembra-se que o próprio Aras, quando entrou, livrou-se da Lava Jato porque soube entender o que foi a Lava Jato de ruim, como a Operação Mãos Limpas na Itália. Então, eu tenho certeza que os processos contra Bolsonaro, se por acaso chegasse à prisão, não seria do modo como foi feito, sem provas, com o Ministério Público fazendo um agir estratégico, como foi, horrível. O Ministério Público mudou e sabe que o governo dá novos influxos às instituições. Aí eu vou avançar para a parte que ele estava falando naquela hora, que eu acho muito interessante a reação dos jornalistas. Vamos ver juntos. Mas por quê? Por qual razão buscar a responsabilização do ex-presidente Bolsonaro pelo problema que foi dito aqui pelo Felipe, pelo Yuri, pelo Caio, pelo problema da pandemia, tudo isso que aconteceu, por que isso seria uma questão política? E se por acaso ele fosse preso ou condenado, enfim, e para ele ser preso também, no fundo, ele também tem que agradecer a mim e um monte de pessoas que batalharam pela presunção da inocência, né? Quer dizer, Bolsonaro, se condenado, poderá até o Supremo Tribunal buscar recursos graças ao Grupo Prerrogativas também, que foi o que mais batalhou no início. Quando nós começamos, nós cabíamos num Fusca, depois numa Kombi, depois num ônibus, e hoje nós já somos uma frota grande de ônibus. Agora, a questão que se coloca é, ainda bem que temos uma Constituição como esta, ainda bem que temos a vitória, mesmo, Felipe, por pouca diferença, da presunção da inocência, ainda bem que temos a presunção da inocência. Aliás, quando nós entramos com a ação, eu fui um dos principais, Lula não era nem indiciado, nós não pensávamos no Lula, pensávamos nos pobres, e eu fui promotor 28 anos, pelo amor de Deus, se vocês soubessem, eu convido alguém a ficar uma semana num foro, ou num tribunal e examinar os processos feitos contra pobres nesse país. Olha a consciência de classe do Dr. Lênio. Eu entrevistei, numa reportagem inclusive que eu fiz com o Joaquim de Carvalho, o primeiro cara que foi condenado em segunda instância, seguindo a mesma lógica que foi atribuída ao Lula. É um homem que mora em favela e que a família defende até hoje que ele não cometeu o crime. Ele abriu o precedente para a prisão do Lula de quase 600 dias. Quando o Lênio coloca isso, eu também vi o Grupo Prerrogativas no começo. Eu conversava com o Cacai quando ele era advogado do Joesley Batista e eu vi a briga desses juristas pela defesa do Estado Democrático de Direito. É um privilégio estar trazendo o Lênio para cá, um canal que está começando agora, que está crescendo agora, que tem 50 mil inscritos. Ele só ficou meia horinha com a gente. Mas é fundamental essa defesa que ele faz aqui do Estado Democrático de Direito, diante do William Vac, diante do Felipe Moura Brasil, diante de golpistas da imprensa que, infelizmente, alastraram a hermenêutica, as ideias criminosas que vieram dos militares e de muitas das pessoas que defenderam os golpes nos últimos anos. Vamos continuar acompanhando aquele aqui, mais um pouquinho. Eu tenho estatísticas terríveis que mostram que 80% dos processos que vinham das comarcas vinham bichados. E eu media os processos pelo tamanho. Fininho, pobre. Processo grosso, rico. Então,
Porque nós temos presunção, isso é bom para todos. E a minha pergunta, por qual razão querer buscar a responsabilização que será feita pelo Ministério Público independente, que embora ele não tenha sido tão independente assim com o Bolsonaro, mas eu sou um otimista, com um Ministério Público independente, com um Judiciário independente, ou cada vez mais, por qual razão isso seria uma perseguição política e seria ruim para o Brasil? Porque quando forem presos outros, até o Temer, aliás, com prova ilícita, por sinal, por que não se disse que era político? Esse é o trecho que eu estava mostrando para vocês. Por que agora, quando é Jair Bolsonaro, estourou tudo isso? Agora sim, agora é político. Então, essa minha pergunta também fica nesse contexto, respeitosamente, claro. Não, a sua pergunta é excelente, Lênio. Eu acho que talvez seja, a gente gastou quase metade do programa até aqui para chegar na pergunta. Eu sou grato de você colocá-la de forma tão direta mesmo. É isso. Por que quando se trata de Bolsonaro, vocês jornalistas começam a falar que isso é revanchismo, que isso é perseguição? Por quê? Se o que está por detrás é, na verdade, a garantia de princípios e das prerrogativas de cada um, uma vez acusados. Também acho. Do ponto de vista político, eu sou um jornalista político, nós quatro aqui nessa mesa somos jornalistas políticos dedicados a isso toda a nossa carreira, uns mais velhos, outros menos. William Vac? A gente não consegue, como você também não conseguiu, diferenciar a conjuntura política da ação da justiça. Não estou com isso dizendo que a ação da justiça, eventual ação da justiça contra Bolsonaro, seja uma ação motivada por política. O que eu estou dizendo é que está se criando um clima de pressão política destinado a mover o atual presidente da República nessa direção. E aí a pergunta que foi feita aqui por jornalistas políticos, e todos nós somos cínicos, é a seguinte: o que é que o Lula ganha com isso? Você quer responder? Sim. O que o Lula ganha com isso? Bom, primeiro, a politização da politização já é um problema. Por quê? Porque criou-se... Primeiro, o Lula não disse nada disso. O Lula apenas disse... Aliás, o Lula disse, não tem revanchismo, a responsabilização tem que ser feita. Muito bem. Dizer-se que que alguém vai influenciar o presidente para que ele faça, ou com seus ministros, enfim, uma busca política da responsabilização, também é uma opinião política. Então, ainda assim, fica a minha pergunta igual. Eu acho que de forma, não vou usar bem essa palavra desigual, mas digamos assim, não bem equânima, né? Fairness, falta um pouco de fairness aí nisso, aqui, digamos, em setores da sociedade em que se acha que quando o Lula foi, aí sim, com elementos de lawfare muito explícitos, não se dizia que era político. Aí se usava muita tecnicidade para dizer, e aqui mesmo acabamos de dizer, afinal o STJ disse que, como se o STJ não errasse, afinal até que se disse que. Bom, mas o que eu quero dizer com isso é que quando agora Jair Bolsonaro, que tem uma lista enorme, eu não quero dizer aqui todos os crimes que a ele são apontados, por que ele teria uma certa blindagem nesse sentido? Por que buscar a responsabilização seria uma questão política? Agora, o papel do presidente Lula nisso, essa é uma questão especulativa. Eu diria que é uma opinião política sobre se isto é uma questão política ou não. Digamos, é uma metalinguagem já de segundo nível, né? Que disso eu não tenho segurança em falar. Eu penso que é muito mais uma percepção
contra uma percepção de que seria político, né? Não sei. Lênio. Muito boa a resposta do Lênio e a sacanagem da pergunta do Vac, tentando estudar, na verdade, aí, o que o Lula faria num contexto de uma condenação do Jair Bolsonaro.